Olá, pessoal. Eu sou João Raposo, fisioterapeuta sistêmico, constelador familiar. Bom, hoje eu quero convidar você para uma jornada profunda, como sempre. Eu estou fazendo vários e vários vídeos aqui sobre ansiedade. E hoje eu quero dar uma ótica diferente, né? Que é a ansiedade, ela é uma mensageira do nosso. E a gente vive tempos de pressa, excesso de estímulo, uma sensação de que falta algo, mas e se essa inquietude da nossa alma, essa aceleração interna foi o mesmo motor que fez o homem das cavernas ter sobrevivido? E se a ansiedade, na verdade, foi um chamado do nosso sistema para gente evoluir, para a gente reconectar o que se perdeu? E eu estou fazendo alguns estudos, né? E imagine o primeiro homem das cavernas, né? O fogo ainda era novidade e a noite trazia alguns sons desconhecidos ali, o perigo estava em todos os lugares, né? Quando ele ouvia um barulho no mato, o corpo acabava reagindo, né? A amígdala cerebral, ela dispara um alerta, coração acelera, adrenalina sobe, e essa era a ansiedade primitiva, né? O medo que salvava vidas. Essa emoção era uma emoção inteligente. Ela não era patológica, ela era algo instintivo do ser humano. Foi graças a ela que a gente aprendeu a fugir, a caçar, a proteger os nossos filhos, a buscar abrigo. E a ansiedade, ela no início da humanidade era como se fosse um dom biológico. Era a forma do corpo dizer: prepare-se, porque algo importante está vindo. Mas com o tempo, esse perigo ele acabou deixando de ser esse tigre e passou a ser, né, boleto, a crítica, a comparação. E o cérebro, o nosso cérebro ainda é o mesmo. Ele passou por algumas adaptações ao longo dos anos, né? Mas ele continua reagindo como se cada reunião, cada mensagem, cada celular houvesse um predador escondido ali na selva. O nosso cérebro é uma camada de histórias sobrepostas uma com a outra, né? A primeira camada do cérebro é o cérebro chamado cérebro reptiliano, é o nosso cérebro mais antigo e ele é responsável pela nossa sobrevivência. Depois vem o sistema límbico, que trouxe as emoções, o vínculo, essa sensação de pertencimento. E por último, nessa camada de evolução cerebral, veio o neocórtex, que é a consciência, a linguagem, a nossa razão. E a ansiedade, ela nasce nesse sistema límbico, mas ela é amplificada pela mente racional, né? É o conflito entre instinto, que quer proteger, e o pensamento, que quer controlar. E na evolução a gente passa, né, da fuga do perigo físico para a fuga das emoções internas. Hoje a gente não corre mais risco dos tigres, né? Mas a gente foge da gente mesmo. E essa fuga gera o mesmo cortisol, a mesma tensão muscular, essa mesma descarga química. A gente quer fugir do presente, porque o presente não está legal de se viver. O Bert ele descreveu três leis fundamentais que regem todo o sistema humano, Bert Hellinger, né? Que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber, né? E todas elas, essas leis do amor que ele chama, estão ligadas à ansiedade, né? O pertencimento, todo ser humano ele traz essa necessidade de pertencer. Nos homens das cavernas, você ser excluído do grupo significava morrer na savana sozinho. Hoje, a exclusão acontece de outras formas. Forma de rejeição, de crítica, de comparações, de padrões inalcançáveis. E a alma sente esse medo de não ser aceita. E o corpo acaba respondendo, gerando essa ansiedade. É...
Então a gente precisa internamente falar: eu também pertenço, mesmo com minhas falhas, eu tenho um lugar nesse espaço, né? E a hierarquia? A hierarquia diz respeito à ordem do amor. Quem veio antes tem a precedência sobre quem veio depois. Quando um filho quer salvar o pai ou um neto que quer carregar a dor dos antepassados, o sistema ele entra em desordem. Antigamente, os homens das cavernas, os mais velhos, orientavam tudo, que eles tinham mais conhecimento do sistema. E o sintoma aparece muitas vezes com essa ansiedade, né? E reconhecer os que vieram antes e tomar o seu lugar entre quem veio depois. E isso é o que gera o equilíbrio. Essa hierarquia gera equilíbrio, né? Na natureza, tudo busca o equilíbrio. Na alma humana, quando há algum excesso, né, entre dar ou de reter, nasce essa inquietude, né? Na medicina a gente vê, né, o hipo e o hiper, né? E a ansiedade é muitas vezes um desequilíbrio. O quanto a gente dá e os outros, quando a gente recebe também da vida, né? Então a gente precisa devolver o que não é seu e receber o que me cabe com muita gratidão. Porque hoje a gente vive desconectado, né? O corpo está desconectado com a natureza hoje em dia. O homem das cavernas, ele sabia o tempo de caçar, o tempo de descansar, ele observava os sinais da natureza. Hoje nós não estamos fazendo mais isso, né? Então a gente está sempre em alerta, porque a tecnologia nos fez onipresentes, mas não oniscientes, né? O cérebro ele vive super estimulado, corpo em tensão e a alma sempre na carência. Esse instinto de sobrevivência sem um perigo real, ele vira um looping mental total, assim. E o corpo continua reagindo como se a gente estivesse diante desse predador, mas o que nos ameaça agora é essa falta de sentido na vida. E a ansiedade, então, ela acaba tornando um vazio de pertencimento, uma saudade daquilo que a gente é em essência. Quando a gente olha a ansiedade nessas leis do amor, ela deixa de ser algo a ser combatido e torna um chamado de reconciliação, né? A gente vê o pertencimento, a cura, o medo de não ser o suficiente, a hierarquia, ela cura esse peso de carregar o que não pertence a você. E o equilíbrio cura essa pressa, esse desespero de querer controlar tudo, porque a alma ansiosa ela quer paz, mas ela quer encontrar essa paz mental. E a mente, ela não dá paz para a gente. E ela só dá explicações, né? Ela fica muito racional. E a paz, quando o coração aceita esse fluxo da vida, o fluxo do amor. E toda vez que a gente vai contra esse fluxo, a gente tem problemas sistêmicos, né? Eu honro a minha história, eu aceito o tempo da vida, eu confio nesse movimento do amor que me trouxe até aqui. Essa é uma postura interessante para a gente ter na vida. Talvez a ansiedade seja o eco desse primeiro grito humano, quando o homem olhou o céu estrelado e perguntou: quem sou eu nesse universo? Desde então, a gente segue tentando responder essa pergunta cada vez mais, e cada passo que a gente dá na evolução, cada avanço, cada, cada consciência que a gente cria, nasce uma inquietude. Ansiedade é um impulso que vai mover a gente, mas também um convite para a gente internalizar e a gente sentir. Que a gente possa voltar a pertencer, reconhecer a nossa linhagem, equilibrar o que damos e o que recebemos, para a gente ter equilíbrio na vida,
e assim a gente consiga transformar a ansiedade em sabedoria do movimento da vida. Se esse tema ressoou em você, eu quero te convidar para um encontro especial no dia 8 de novembro, às 9 horas, às 11 da manhã. A gente vai fazer em Bauru. Eu e a psicóloga Renata Broski, a gente vai conduzir uma vivência chamada Vivendo as Nossas Emoções, com esse tema que é a ansiedade, né? O corpo e a mente e a alma em movimento. Vai ser uma manhã de experiências, exercícios sistêmicos, reflexões, reconexões. A gente vai cobrar um valor simbólico presencial ali de R$ 70 pelos custos ali no lugar, e as vagas são limitadas, tá bom? Então eu quero que você venha viver com a gente essa jornada de autoconhecimento, de pertencimento, para que você se conheça. Porque quando a alma encontra o seu lugar, o corpo encontra a paz. Beleza? Nos vemos lá no dia 8 e até o próximo vídeo.